Oi, gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre política na vida real, como funciona, como é aqui no Distrito Federal. Nosso objetivo é conseguir conversar sobre como a política influencia no nosso dia a dia. E o primeiro tema que a gente escolheu para debater é um tema muito importante para nós dois, tanto para mim como para o Leandro, é falar sobre meio ambiente. Pensar como é que o meio ambiente aí influencia na nossa vida, como é que nos atinge direto e indiretamente. Às vezes a gente fica escutando muito por aí, tipo, meio ambiente, o clima, e a mudança global, e a gente não entende como é que isso influencia na nossa vida. Então, acho que podia ser o primeiro caminho aí, Leandro. Eu acho que é lembrar que meio ambiente não é uma coisa fora da gente. Nós somos o meio ambiente, nós somos a natureza, nós somos a vida. E entender que nós seremos diretamente afetados por aquilo que nós mesmos fazemos. E Brasília vem mostrando isso ao longo desses anos. Tudo aquilo que a cidade enfrenta de problema, do ponto de vista ambiental, é resultado da nossa própria atitude, das nossas escolhas. E, portanto, as soluções para a preservação ambiental, para termos água, ar puro, para termos espaços e qualidade de vida, depende também das nossas escolhas, depende daquilo que a gente vai fazer. E aí temos sugestões, temos caminhos, temos possibilidades, não é isso? Eu acho que você traz como a nossa cidade se relaciona e como é que a gente vive o meio ambiente. Podemos pensar em Brasília como cidade-parque. Então, como é que um lugar que foi pensado para a gente caminhar, para a gente ter muito verde, para a gente conviver com a natureza, acabou se tornando um lugar que tem tanta dificuldade de convívio com a natureza. A gente tem muita ocupação irregular, a gente tem muita área de desmatamento, a gente tem uma dificuldade de dar atenção com a área rural e tudo isso influencia na nossa dinâmica de vida, né? Então, as tesourinhas, quando elas estão ali inundadas, Vicente Pires, quando está alagado, isso é um pouco de resultado da nossa atuação, né? Acho que é um pouco de resultado disso. Pois é, quando Brasília foi pensada, ela foi pensada para ser o que você falou, uma cidade-parque, ou seja, uma cidade que fosse equilibrada entre a ocupação urbana e a preservação ambiental. Só que isso era lá no comecinho, em 1960. Depois, Brasília continuou crescendo e cresceu de forma desordenada, infelizmente, graças à ação de muita gente que, no fundo, não queria o bem de Brasília e da sua população, mas queria ganhar dinheiro com a tal da especulação imobiliária, com a grilagem de terras, e aí deu no que deu. Algumas cidades surgiram, mas não foram pensadas para que as pessoas ali tivessem trabalho, tivessem saúde, educação e um ambiente equilibrado. O que a gente pode fazer agora? A gente pode resgatar isso que você falou, estruturar os espaços da nossa cidade para que as pessoas tenham acesso à água, tenham acesso aos parques, por exemplo. Poxa, Parque da Ceilândia, cadê o Parque da Ceilândia que até agora não saiu? A gente vê alguns parques que não tem equipamento, as pessoas vão lá e não tem uma pista de corrida, não tem uma praça, não tem um brinquedo para as crianças, enquanto que outros deram certo, podem ser exemplos para a gente como Parque Olhos d'Água, não é isso? E tem um ponto importante, eu acho que essa coisa do parque traz a nossa proximidade com a natureza e para a gente ver o impacto que as nossas práticas têm exatamente nesses espaços. Vou lembrar lá do Ribeirão Sobradinho, um rio importante para todo o Distrito Federal, importante para o abastecimento e que vem sofrendo aos dos últimos anos. Lembrei porque o Ribeirão Sobradinho ele passa dentro do parque, né, que tem lá na cidade. E você pode ver que lá tem muita erosão por conta de construção em áreas irregulares. E esse rio, que inclusive abastecia uma série de agricultores familiares, de chacareiros da região, não abastece mais, porque diminuiu a quantidade de água que tem no rio e impediu com que essa água chegasse na produção de alimentos. Então, olha, é ocupação irregular que está gerando erosão perto do rio, que está fazendo com que diminua e mude a rota do rio, e a partir daí agricultores não conseguem mais gerar renda e não conseguem mais vender e produzir alimento. Então está tudo conectado, né? Exatamente. Você falou dos agricultores e a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Eles são agentes de preservação ambiental. Ao contrário do que muita gente pensa, que a agricultura é inimiga do meio ambiente. A agricultura familiar, a agricultura agroecológica, muitas vezes, ela é justamente a forma que a gente tem de garantir o chamado reabastecimento dos lençóis. Fizemos até um projeto esse ano e no ano passado, que foi o projeto de saneamento rural, através do mandato, você participou ativamente. E é isso, a gente tem que dar as condições para que o produtor permaneça ali. E aí, para a gente chegar aqui à última parte, é importante, mais uma vez, colocar a sociedade em contato com a natureza. Vou voltar à questão dos parques. Quanto mais parques, mais educação ambiental, mais consciência. A gente está vendo aí a orla ocupada, a gente vê o Parque das Sucupiras, a gente vê o
Parque da Asa Sul e tantos outros, né, lá no Paranoá, ter esse contato é muito importante para que as atuais e futuras gerações entendam, isso aqui é nosso e se a gente não cuidar, daqui a alguns anos não vai ter água e não vai ter vida. Os parques, eles podem cumprir um papel importante para além de serem espaços bonitos de convivência, né? Uma coisa que eu não sei se você lembra, mas que a gente conseguiu acabar de desbloquear aqui, que é um projeto que a gente apoiou, é o compostagem nos parques. E tem o objetivo de ensinar a população, principalmente os jovens, a como fazer compostagem para diminuir o lixo. Ou seja, você tem mais resíduos que podem ser reciclados e seu lixo fica cada vez menor, porque aí você consegue pegar aquela matéria orgânica e fazer a compostagem. Então, eu acho que o parque ele pode ser um pivô de como abarcar várias práticas ambientais que vão melhorar o nosso dia a dia. E isso vai influenciar nessas coisas grandes que a gente escuta por aí, que é clima, que é ter verde, que é como é que a gente vai ter, inclusive, alimento no futuro. Soluções, eu acho que é um bom caminho. A gente tem várias, né? Soluções, a gente tem várias. Tem muitas formas para garantir a preservação socioambiental. E aí é a união do esforço do legislativo, do executivo, mas principalmente da sociedade, né? Que se organiza, participa e atua bastante para poder preservar o que é dela. Então acho que a gente tem aí um longo caminho pela frente. Sim. E aí vamos ao trabalho, mão na massa. É isso aí. São 3 pecinhas que precisam se reunir. Executivo realmente implementando as políticas de saneamento, de preservação, o legislativo pensando em legislações com mais densidade e profundidade e a sociedade civil que precisa se conscientizar e trabalhar em prol do meio ambiente, sabendo que nós fazemos parte do meio ambiente.